Graça e paz, irmãos. Nós tivemos o privilégio de estar ali no congresso e agora o privilégio de estar aqui com a igreja, a primeira igreja. Trago um abraço e saudações dos irmãos lá de Teresina, da igreja onde o Senhor tem nos colocado para estar servindo. O nosso trabalho está em Teresina, mas não só em Teresina. Também em outras cidades do interior do estado do Piauí, também no estado do Maranhão. Pastor Humberto falando sobre a revista que nós consideramos extremamente importante, útil para a edificação, para a evangelização. E aproveitamos pedindo aos irmãos oração pela revista e também pelos programas de rádio, que nem todos, mas alguns missionários têm programa de rádio. Há 18 anos, ali em Teresina, nós trabalhamos com este ministério que tem sido muito importante para alcançar pessoas que, não sei, mas talvez não fosse o programa de rádio, talvez muitas daquelas pessoas a gente não teria acesso. E além de ganhar algumas pessoas, a edificação que o programa termina levando a pessoas, desde aquelas que por alguns motivos são impedidas de participarem das reuniões dos seus lugares, de suas igrejas, aos hospitais, presídios e lugares que a gente tem mais dificuldade de penetrar, e o programa do rádio penetra. Então o rádio continua sendo um excelente mecanismo de evangelização. Peço que os irmãos estejam orando. Nós já chegamos a ter 5 até 6 programas de rádio, mas isso é por época. Atualmente nós não temos esse tanto de programa. Hoje nós contamos com 2 programas, mas continuamos dependendo da providência do Pai, desde a disposição até a palavra que Ele nos dá para levar ali. Programas feitos ao vivo e também gravado para serem enviados para outras emissoras. A gente tem o programa na capital, onde a gente faz ao vivo, mas esse mesmo programa, ao tempo em que está sendo feito, ele está sendo gravado e depois a gente manda para as emissoras que estão nos interiores, nas cidades do interior, onde a gente não pode estar lá ao vivo. Aí a gente pega a cópia e manda para lá e faz um sistema de fiscalização para que o programa continue sendo colocado lá na hora combinada com a direção da emissora. Então é isso que eu quero colocar para os irmãos e quero pedir que os irmãos estejam orando por esse ministério que o Pai nos tem dado o privilégio e a graça de estar ali. Você recebeu o boletim, eu quero convidá-los a que possamos estar lendo juntos o primeiro texto impresso aí no boletim, que é Levítico, capítulo 19, versos 1 e 2. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vamos orar. Pai querido, nas tuas mãos nós nos entregamos, reconhecendo a nossa incapacidade, mas também reconhecendo o teu poder, graça e misericórdia. E clamamos ao Senhor para que esteja falando conosco e fazendo o que te apraz, por meio da revelação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Santidade é uma coisa que muitos buscam, muitos têm alcançado, mas nem todos têm conseguido. Deus é o único que possui plena e total santidade. Fora de Deus jamais encontraremos qualquer experiência de santidade. Só em Deus está toda a santidade. A Bíblia afirma que Deus é santo. E também afirma que o homem é pecador e está separado de Deus. O texto de Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus. Da glória dos homens, muitos até estão cheios. Mas da glória de Deus, o pecado esvaziou por completo toda a raça humana. Todos estão destituídos desta glória. E este homem pecador está sob o comando do maligno. É o que a Bíblia nos afirma em 1 João, capítulo 5, verso 19, meus irmãos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz. A Bíblia sabe o que diz. Ela diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Ainda que aqui e acolá a gente possa encontrar alguns que tentam amenizar isso dizendo, não é bem assim. Não está tão assim. Está mais do que isso, irmãos. Se pudéssemos compreender o que a Bíblia está dizendo acerca da situação do mundo, nós ficaríamos tristes. É mais do que o que podemos compreender. Parece que quando lemos a Bíblia que diz, o mundo está no maligno, parece que isso não mexe muito conosco. Não temos muita noção do que isto de fato significa. Na verdade, o mundo está no maligno, está governado, está sob o seu comando, está sob a sua égide. As leis que são criadas, o estilo de vida que é transmitido, as opiniões, os pontos de vista, aquilo que é tido como normal, aquilo que é tido como decente, está sob o comando do maligno e precisamos avaliar com muito cuidado a nossa vida para poder enquadrá-la naquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado. Fora disso é estar no comando do maligno. O homem está separado de Deus pelo seu pecado e vive governado pelas leis do maligno, do pecado e da morte. Não pode ter uma comunhão ou uma vida de santidade, a menos que o Deus Santo, por sua graça, venha produzir santidade neste homem. Fora disso, é perca de tempo. Fora de Deus produzindo em nós a santidade que desejamos, é certo que nós não experimentamos nenhuma santidade. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, a palavra mostra, mas pela graça de Deus sou o que sou. Quem está falando isto é um homem que vivia experimentando o tratamento de Deus, o cuidado, a graça de Deus e a santidade. Mas ele reconhecia que o que ele era pela graça de Deus. Fora da graça ninguém consegue, ninguém encontra, ninguém produz, ninguém vai experimentar nenhuma santidade, queridos. É pela graça de Deus. Ou nos rendemos completamente à graça, ou jamais alcançamos qualquer experiência de santidade. E nos alegramos ao saber que Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Embora o pecado tenha tornado o homem um ser caído, Deus agora coloca em ação o seu plano de redenção do homem, para que seu propósito se cumpra. É isto que nós podemos encontrar lá em Jó 42, 2, quando Jó diz, eu bem sei, ou eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ainda que o pecado tenha causado na vida do homem uma tragédia de proporções incalculáveis, mas nos alegramos ao perceber que Deus tem os seus propósitos. Mesmo a entrada do pecado na vida do homem está sob o consentimento de Deus. Nada, absolutamente nada, está fora do seu controle e todos os seus propósitos se cumprem no devido tempo. O Senhor tem o seu tempo para todas as coisas. Nenhuma das coisas que Ele quer, que Ele planeja, pode ser impedido. Isto aqui é um relato da experiência vivida por um homem que depois de passar por toda aquela turbulência, ele constatou que na verdade se tratava de um propósito de Deus. Até mesmo os seus erros, até mesmo sua prepotência, sua arrogância, estava dentro do consentimento de Deus para que o Senhor se revelasse a ele e pudesse agora conhecê-lo com mais profundidade, com mais sentido, com mais valor.
Sendo Deus poderoso em santidade, Ele não se contenta em ver a sua criação dominada pelo pecado, e estabelece uma lei que vem exigir a morte daquilo que causou a morte da sua criação. É fato que o pecado matou o homem. O salário do pecado é a morte. Mas Deus nunca perdeu o controle de todas as coisas. E nada pegou Deus de surpresa ou aconteceu por acaso. Mesmo o pecado tendo causado isto na vida do homem, olha aí Hebreus 2,14. Portanto, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Graças a Deus. Ainda que o pecado tenha causado a morte do homem, o Senhor estabelece agora uma lei que vem exigir a morte da morte. E enviou o seu filho. A Bíblia está dizendo que o filho dele participou das mesmas coisas como os homens, para que pudesse intervir naquilo que causou a morte na raça humana, e pudesse, por meio da obra da cruz, aniquilar o que tinha o poder da morte, que era o diabo. Na nossa vida, por meio da obra da cruz, o diabo é destituído, é derrotado, e todo o seu poder é vencido pelo poder da ressurreição de Cristo. Na cruz fomos crucificados e mortos. Na ressurreição, Deus nos dá a vida de Cristo. Portanto, a Bíblia afirma que todo o poder, toda a potestade foi despojado da nossa vida, foi exibido publicamente na cruz, e sobre todos eles, Cristo triunfou. A palavra está dizendo que Ele veio para aniquilar o que tinha o poder da morte, que é o diabo. Irmãos, há uma lei que exige a morte do pecador, e a justiça de Deus fiscaliza o cumprimento desta lei, para que o homem possa experimentar a santidade que procede de Deus, do Deus Santo. É preciso morrer. Ezequiel 18, verso 4, a parte A, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Depois a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram, logo todos precisam morrer. Todos pecaram, então todos precisam morrer. É por isso que o Senhor Jesus Cristo atraiu a todos ao seu corpo, na cruz, para que fôssemos participantes daquela morte, que na verdade era nossa, não dele. E somente pelo cumprimento da lei é que a justiça de Deus fica satisfeita e o réu é livre da condenação. Quando o Senhor estabelece esta lei, Ele fiscaliza, ela tem que se cumprir. A alma que pecar, essa morrerá. E o homem só pode ficar livre do pecado, morrendo para o pecado no corpo de Cristo. Se não experimentamos a nossa morte para o pecado, é fato que a vida cristã é ilusão. Porém, graças a Deus, não é ilusão, porque nós de fato morremos em Cristo Jesus. A justificação precede a santificação. Portanto, se faz necessário que o pecador morra, seja justificado, para então ser santificado. Deus nunca se propôs a santificar uma pessoa portando a mesma a natureza velha. É certo que a santificação não acontece sem que o homem fique liberto daquilo que o torna imundo diante de Deus, daquilo que o separa de Deus. Buscar santificação sem a experiência da cruz é perca de tempo. Não pode haver santidade naquilo que é imundo. É preciso primeiro a morte, é preciso primeiro a libertação, a justificação, para então entrarmos no processo que é crescente, o da santificação. Então vejamos um texto de Romanos 6, 7,
que diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você crê na sua morte para o pecado em Cristo Jesus? Pois a Bíblia está dizendo que uma vez que cremos, nós estamos justificados. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer, meu irmão? A lei nos disse que aquele que pecasse devia morrer. Quando nos rendemos a este fato, quando morremos por fé, por meio do corpo de Cristo, a Bíblia diz: então você agora está justificado. Agora o Senhor te aceita na condição de quem pode ser justificado pela graça. Se não, vejamos o texto aí de Hebreus 2, verso 11. Portanto, o que santifica, ou melhor, tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Não é privilégio? Jesus não tem receio nenhum de nos chamar irmãos. Mas lembre disso, para o Senhor Jesus chamar-nos de irmãos, é preciso estarmos libertos, mortos. Nós não chamamos de irmão uma pessoa que não tem nada a ver conosco. Geralmente tem duas condições em que nós chamamos alguém de irmão: ou quando ele é nosso irmão biológico, nascido dos mesmos pais, ou quando ele é nascido de Deus. Não é isto? Porque também temos o mesmo pai. O meu irmão, os meus irmãos biológicos são meus irmãos. Aquele que me gerou, os gerou também. E nos chamamos de irmãos, ainda que não tenhamos nenhum parentesco terreno, mas entendendo que por fé somos filhos gerados por Deus, filhos do mesmo Pai. Aí a Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus não se envergonha de chamar-nos irmãos. Será que Jesus chama irmãos alguém que não está liberto do pecado? Não teria Jesus vergonha de chamar um pecador de irmão? Não teria? E de nós, em relação ao Senhor, não temos vergonha de chamá-lo de irmão? De chamar o Senhor Jesus de meu irmão? Vivendo no pecado, rejeitando a mensagem da cruz, e por que não dizer muitas vezes até a criticando e a perseguindo? No entanto, carregando o título de religioso e querendo entrar no reino de Deus? Irmãos, a palavra está dizendo que aquele que santifica, e nós, os que somos santificados, nós temos uma mesma origem, vem todos de um só. E eis o motivo do Senhor Jesus não ter vergonha, ao contrário, tem prazer de nos chamar irmãos. O Senhor sabe perfeitamente da realidade, da experiência de cada pessoa. O Senhor sabe quem é nascido de novo e quem não é também. E por isto ele não se envergonha, porque quando ele chama-nos de irmãos, ele está se referindo àqueles que de fato são nascidos de novo. Mas amados, Deus quer ser exaltado em nossas vidas, mas isso só é possível se a justiça estabelecer a santidade no nosso viver. A Bíblia está nos dizendo assim, em Isaías 5,16: mas o Senhor dos exércitos é exaltado pelo juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Que o Senhor quer estabelecer a sua santidade? Quer. Não foi isso que ele disse lá a Moisés para dizer aos filhos de Israel? Diz a toda a congregação dos filhos de Israel: sereis santos, porque eu sou. Ele estava prometendo uma coisa que ele queria, ele quer que sejamos santos. Mas para ele ser santo, para nós sermos santos, é preciso que a justiça de Deus estabeleça esta santidade do nosso viver. E é pela morte de Cristo que nós somos justificados. Em Atos, capítulo 13, verso 39, a palavra nos diz:
E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que nele crê. Tudo aquilo que por meio da lei de Moisés não pôde o homem experimentar a santificação, a santidade, agora pode. Não por meio de lei, mas por meio da vida de Cristo. Pois a Bíblia diz que é justificado, por ele é justificado todo aquele que nele crê. E ainda em Romanos capítulo 5, verso 1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É fato que para ser santo é preciso ser justificado, mas para ser justificado é preciso morrer. Assim como Deus não santifica um pecador, Deus não justifica também alguém que não tenha passado pela morte. É preciso estar morto para estar justificado. O texto lido anteriormente de Romanos 6, 7, portanto aquele que está morto está justificado. Isso faz nos entender o seguinte: se alguém não está morto, logo não está justificado. E a nossa justificação dá-se pela fé em Cristo. Cremos que morremos no corpo de Cristo, fomos crucificados, morremos, fomos ressuscitados e agora então temos paz, porque esta paz é Cristo, Ele é a nossa paz. Deus nos inclui juntamente com Cristo para que num só ato de justiça tenhamos garantida a nossa santidade. Em Hebreus 10, verso 10 e 14, diz assim: é nessa vontade que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. A santificação é um processo contínuo. E é Deus quem faz esta obra na nossa vida. É Ele quem nos santifica e é por meio da oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo, feito uma só vez, com poder eterno, para sempre. Uma vez que cremos na nossa inclusão no corpo de Cristo, nós entramos numa experiência maravilhosa, espetacular. Entramos para o reino de Deus, entramos para o domínio de Deus, perdemos a nossa vida, ganhamos a vida de Cristo. E a vida de Cristo em nós é para nos fazer santos, é para nos conduzir em graça, é para nos conduzir isentos do pecado. Não é verdade esta tolice de que alguém, portando a vida de Cristo, ainda vive no pecado. Isto é tolice, isto é heresia. A vida de Cristo é suficiente para nos guardar isentos do pecado, ainda que habitando no mundo perverso, ainda que estando neste corpo, que a cada dia está envelhecendo, está se corrompendo, mas dentro dele a Bíblia fala que aquele que está lá dentro, o interior, o novo homem, se renova a cada dia. E Deus não poderia fazer uma obra tão espetacular por meio de Cristo e deixar-nos ainda correndo os riscos da condenação do inferno. Pois o pecado tem o seu salário. E todo que comete pecado é escravo do pecado. Cuidado para não estarmos cometendo aí algumas falhas de definição. Parece que por falta de experiência verdadeira, alguns às vezes assimilam, entendem, aprendem uma linguagem, aprendem a dizer que estão nascidos de novo e depois o pecado se manifesta como uma realidade. E falta-lhes a sinceridade de admitir que na verdade ainda não tinham a vida de Cristo. E então vão buscar umas desculpas, umas interpretações e ficam como que abrindo umas janelas na doutrina, na mensagem da cruz, encontrando umas explicações para os seus pecados, quando deveríamos ser mais sinceros
Deveríamos ser mais sinceros. É que eu não tinha ainda a vida de Cristo. É que eu pensei que tinha, mas não tinha. Pois, irmãos, aquilo que nos santifica é a vida de Cristo. E esta santificação ocorre depois da nossa morte e justificação. Morremos para o pecado, estamos justificados por Deus, temos paz com Deus por meio de Cristo, pela fé. E agora Cristo é nossa vida. Cristo é nossa vida aqui na reunião. Mas Cristo é nossa vida fora da reunião, no trabalho, nos negócios, nos relacionamentos, em casa, na família, com os colegas, no trânsito. Cristo é nossa vida, onde quer que estejamos, onde quer que andemos. Cristo é nossa vida. E a santidade é Cristo. Portanto, o santo é uma pessoa que cada dia está mais entregue, experimentando mais da vida do santo que habita nele. Deus não exige santidade do homem. Ele bem sabe, ou ele sabe muito bem que o homem não possui condições para produzir santidade. Ao contrário, Ele nos imputa santidade mediante o sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso, escuta isso aí, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é para estar sendo conservado irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Espírito, alma e corpo. E a gente encontra umas pessoas por aí dizendo assim: eu já estou tratado a nível de espírito, sabe? Mas a minha alma ainda é uma porta de entrada do pecado. E a outra porta, qual é? A outra porta é a do inferno que está ali aguardando, bem aberta. O Deus que trata com o teu espírito, vivificando-o por meio de Cristo, é o mesmo Deus que dá graça para trabalhar na nossa alma e no nosso corpo também. O mesmo Deus que começou é poderoso para completá-la. Aquele que sabe recuperar a vida do espírito é o mesmo Deus que sabe também salvar a alma e o corpo. Deus sabe que nós estamos no mundo perverso, no mundo que é governado pelas leis do maligno, mas colocou a vida do Filho dele dentro de nós e selou-nos com seu Espírito. E quanto aos riscos que sabemos que existem, a Bíblia está nos dizendo que somos ou que seremos no dia a dia salvos pela sua vida, pela vida de Cristo. Não é fato que nós ousamos dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Então, quando você diz assim, Cristo vive em mim, e depois vem relatar pecados, aí eu te faço a seguinte pergunta: e na hora do pecado, Cristo não estava lá com você ou estava? Se ele estava, ele é ministro do pecado? Se ele não estava, ele não era a tua vida? Pensa nisso, meu irmão. Na morte de Cristo somos feitos justos ao morrermos juntamente com Ele. Deus quer a nossa santificação, porém não é possível a santificação da velha vida adâmica. Ela é incorrigível. Seria inútil tentar santificá-la, pois o Todo-Poderoso não faz investimento para não obter sucesso. Todo o seu empreendimento tem como base o seu conselho, seu propósito e sua vontade. Em Efésios 1, versos 4 a 6, a palavra nos diz assim: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente
no amado. Quem nos elegeu? Deus, o Pai. Quando? Antes da fundação do mundo. Com que critério? Como foi? Segundo o beneplácito da sua vontade. Com que propósito? Para louvor e glória da sua graça. Graça esta que Ele nos deu gratuitamente no Senhor Jesus Cristo. Deus não faz investimentos para depois contabilizar prejuízos. A santidade é do propósito de Deus. Os critérios Ele estabeleceu. E assim, meus irmãos, o Senhor, o Santo, pode nos fazer santos com a vida do seu Santo Filho. Portanto, não há santificação sem que antes tenhamos passado pela cruz. Santificação é a vida de Cristo se manifestando cada dia de forma mais abundante em nosso viver. Santificação é um processo crescente em que o santo vai ficando cada vez mais santo com a vida de Cristo Jesus. O processo de santificação é crescente. Você pode conhecer alguém que era santo antes e agora é mais santo, mas é bobagem alguém dizer que era santo e hoje está menos santo, porque na doutrina da palavra de Deus o santo só cresce. É Cristo que estabeleceu sua vida em nós e a soma dos dias resulta em mais santificação, em mais santidade, em mais experiência, em mais maturidade. Mas parece que às vezes a gente encontra umas pessoas que dizem que ontem, há algum tempo eu até era santo, agora olha o estado que estou. Como se Cristo naquele tempo era a tua vida e agora não é mais. Você pode ter se equivocado, você pode ter se enganado. E isto é possível acontecer. E é mais decente chegar diante de Deus e confessar a tua realidade e clamar por misericórdia, pedir a Deus que trate com você nessa questão. Precisamos crer que não é possível a manifestação da vida de Cristo sem que haja morte da velha vida do pecado. A causa do fracasso de muita gente no processo de santificação é que querem recebê-la trazendo consigo o que não pode ser santificado. A velha vida de pecado, ou seja, querem ter comunhão com o Senhor, mas sem passar pela morte na cruz com o Senhor. Isto é impossível. É o que nós lemos em Lucas 14, 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu sei que muita gente tem buscado e praticado muitas coisas na tentativa de viver uma vida santa, de experimentar uma experiência de santidade. Mas a natureza velha está lá dentro, sabe, irmãos? A iniquidade ainda é o seu comando. O pecado ainda é a sua prática. E não vai acontecer santidade nesta vida. O Senhor Jesus está dizendo que quem quiser segui-lo, quem quiser ser discípulo, precisa tomar a sua cruz. Cruz é lugar de morte. Portanto, tomar a sua cruz, como diz o Senhor Jesus, é render-nos ao fato de que precisamos morrer, para que na ressurreição com Cristo, possamos ganhar a sua vida, que é santa e naturalmente vai produzir em nós a santidade que o Pai deseja que tenhamos para a sua glória. E também demonstrar a todos as riquezas da sua graça, como está escrito em Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus quer que sejamos santos e a Bíblia está dizendo mais. Ele quer demonstrar, com o passar do tempo, Ele quer mostrar isto às pessoas, ao mundo.
Ele quer mostrar as riquezas, as abundantes riquezas da sua graça. Usa primeiro de benignidade, de misericórdia para conosco, para depois, por meio de nós, a vida de Cristo ser vista, ser percebida. Isto é santificação. Deus vai nos santificando cada vez mais. Vamos crescendo cada dia, para mostrar às pessoas, no passar dos séculos, no passar dos tempos, das gerações, mostrarmos às pessoas a vida de Cristo. Isto primeiro é propósito de Deus. E quando Deus coloca a vida do seu Filho em nós, é para sermos testemunhas, é para sermos exemplo, não para sermos tropeço, escândalo, não para sermos conhecidos hoje como alguém que confessa a Cristo e amanhã alguém que está aí esparramado no pecado. Inútil será para qualquer pessoa tentar chegar ao reino de Deus sem primeiro passar pela cruz. Porque o Senhor Jesus afirma que ninguém pode entrar no seu reino sem o novo nascimento. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Você não acha que Jesus sabia o que estava dizendo? Jesus estava dizendo, e está dizendo, que ninguém pode entrar no reino de Deus sem o novo nascimento. O novo nascimento é uma necessidade urgente de toda pessoa. E principalmente, quando adotamos o hábito de confessar o Senhor Jesus Cristo, de dizermos que somos crentes, de dizermos que cremos no Senhor, aí então, meus irmãos, se faz, parece-me que é ainda mais necessário o novo nascimento. Porque enquanto as pessoas não têm nenhum compromisso, então elas vão levando a vida delas lá, tida e conhecida como pecadoras. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus e saímos com ela em direção a um lugar onde se reúne alguém, um povo, para prestar culto ao Senhor, e as pessoas começam a nos conhecer como crentes, aí se faz necessário que tenhamos a experiência verdadeira do novo nascimento. Ela é necessária em toda a vida, mas na vida daqueles que dizem ser crentes, muito mais. Porque as pessoas olham para os crentes diferentemente de como olham para o mundo. E elas querem ver as riquezas da abundante graça de Deus. Elas querem ver Cristo. E nós queremos o reino de Deus. E Jesus está dizendo que não pode entrar no reino sem o novo nascimento. Um tempo eu preguei numa cidade do Maranhão e depois da mensagem uma senhora até me disse assim: eu estou com uma dificuldade, porque segundo a sua mensagem, eu tenho que perder 30 anos, eu não vou dizer o nome da denominação, mas ela disse lá, aliás, eu estava pregando na própria denominação em que ela frequentava. Ela disse, eu tenho 30 anos e eu não posso perder 30 anos, disse lá o nome da denominação. E eu disse para ela, dona Brígida, o reino de Deus não é como o INSS, que depois de um certo tempo de contribuição, você reivindica por direito a sua aposentadoria. Mas no reino de Deus não é assim. É preferível a senhora perder 30 anos e ganhar a sua entrada no reino dos céus, a ficar com seus 30 anos e mais alguns que a senhora ainda possa viver, e no futuro a sua eternidade no inferno. Isso é uma questão de inteligência, pessoal. Jesus disse que o reino de Deus também é uma questão de raciocínio. Ele disse que é semelhante a um pescador que, lançando as redes, quando puxou as redes, veio todo tipo de peixes. E o que ele fez? Qual foi a atitude do pescador? Os peixes bons, ele colocava lá no seu depósito, no seu cesto, e os outros soltava. É uma questão também de inteligência. É preferível perder 30 anos ou mais e ganhar o reino de Deus.
E para a tristeza nossa, passado mais alguns anos, esta mulher terminou abrindo mão dos 30 anos da sua denominação e tornou-se proprietária de um prostíbulo. De qualquer forma, não ficou no prejuízo? Ficou no prejuízo. Devia ter tido um pouquinho de inteligência e negado os 30 anos e apegado-se à graça de Deus. Irmãos, não há novo nascimento sem a morte do pecador na cruz com Cristo. Afinal, o sacrifício de Cristo realizado na cruz teve como finalidade a morte da humanidade, pois Jesus não precisava morrer, ele não tinha pecado. Encontramos esta verdade que nos constrange em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Qual foi o propósito da morte de Cristo na cruz? Não foi nos fazer morrer? Nos fazer morrer. O propósito foi nos matar para o pecado, para tornar-se a nossa vida. Não tente, você não vai conseguir ter a vida de Cristo e a sua vida de pecado. Elas são incompatíveis. Não há sociedade neste negócio. O Senhor não pode habitar junto com o pecado. Primeiro é necessário tirar o velho homem, para depois colocar a nova vida. E damos graças a Deus pela nossa morte em Cristo, pois Ele nos deu a vida de seu Filho e nos fez santo. Evitar a cruz é um velho projeto do diabo, que por várias vezes tentou impedir que Cristo fosse para a cruz, pois ele sabia que lá Deus trataria com o nosso maior problema, a natureza do pecado, a fonte geradora da rebeldia contra Deus. Quer ver isto? Vejamos então Lucas 23, de 13 a 16. Convocando Pilatos, os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: vós me trouxestes este homem como pervertedor do povo. Examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho nele, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. Você não viu nenhuma maldade nisso? Nenhum propósito do diabo nisso? Pilatos julgou o Senhor Jesus Cristo, não encontra nele motivo de morte. Estava até meio político com Herodes, mandou Herodes também, o investigou, também, depois do seu exame, constatou que não havia motivo digno de morte. Mandou de volta. Agora há uma convocação. Você sabe o que está por trás de tudo isso, meu irmão? Uma ideia do diabo de bom senso, dizendo: você não vai condenar esse homem, se bem que na verdade não havia motivo. Mas é verdade também que o diabo sempre quis a morte de Cristo, desde a infância. Por quantas vezes ele não tentou levar Cristo à morte? Contanto que não fosse na cruz. Detalhe é este: que não fosse na cruz. E agora está o diabo ali botando um senso de justiça, dizendo: você não pode condenar esse homem porque não há motivo. Então a gente dá um castigo, a gente dá uns açoites, o castigarei e o soltarei. E sabe, depois que, se tivesse acontecido, depois que Cristo saísse dali, o diabo faria tudo para levá-lo à morte de alguma maneira, não na cruz, contanto que não fosse na cruz. A questão é que ele sabia que se Cristo fosse para a cruz, estaria atraindo a mim e a você, para tirar de dentro de nós a vida dele, a natureza dele, o reino dele, o poder dele, o comando dele. E ele não teria mais vez, não teria mais comando, não teria mais reino na nossa vida, como não tem quando de fato experimentamos o novo nascimento.
porque é despojado todo o poder do diabo na nossa vida, e é colocado o reino novo, o reino de Cristo, o domínio de Cristo, a vida de Cristo. É colocado o reino de Deus agora. Jesus chega a dizer: não dirão o reino de Deus está aqui ou acolá, em outro lugar qualquer. O reino de Deus estará dentro de vós. Reino não é domínio, não é governo, não é poder. O reino de Deus, se você é crucificado, é morto, é ressuscitado com Cristo, Cristo é a tua vida, portanto o reino de Deus está dentro de você. Não é o pecado, é o reino de Deus. E não tente encontrar desculpas esfarrapadas para o seu pecado. Você não é nascido de novo se o pecado é a tua realidade. Falta-te a vida de Cristo. Falta clamar a Deus misericórdia. Vamos parar de dar mau testemunho. Dar mau testemunho é dizer: Cristo é minha vida, e em seguida o pecado ainda é uma realidade vivida por mim. Isto é escândalo, porque a obra que Cristo fez foi plena, foi completa, tudo está consumado. Na cruz Deus colocou toda a nossa natureza velha, tudo aquilo que nos mantinha escravos, sujeitos à morte, sujeitos à condenação, foi colocado em Cristo, meu irmão. Ou será que Cristo teria que vir outra vez? Quantas vezes a Bíblia não diz que foi uma vez para sempre? É crendo neste sacrifício suficiente de Cristo que nós ganhamos a nossa experiência de vida nova. Foi preciso Deus ir lá para o meio da multidão e provocar ali uma baderna, fazendo que as pessoas gritassem, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, para que o propósito de Deus se cumprisse. Mas que o diabo estava trabalhando para que isso não acontecesse, estava sim. Graças a Deus, não conseguiu. O que percebemos nesse texto é uma ideia de Satanás, na intenção de evitar que a obra da cruz fosse consumada. Não foi possível, graças a Deus. Mas esta ideia ainda existe, sabe, irmãos? Sendo atuante em pessoas que tentam viver uma vida de santidade sem antes passar pela morte para o pecado. Em Romanos 6, 7, diz: pois quem está morto está justificado do pecado. Há muita gente tentando viver uma vida de santidade, mas apegada à vida velha. Não quer largar a natureza velha. Não quer largar a vida adâmica. Na morte com Cristo nós perdemos a vida do pecado, ou seja, a natureza adâmica. Lemos em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está morto, meu irmão? Você está morto em Cristo ou não está? Amém? Está morto, graças a Deus. A Bíblia está dizendo assim: como é que você vai continuar no pecado, meu irmão? Nós que para o pecado morremos, como viveremos ainda no pecado? Olha que paradoxo. Alguém dizer assim: eu sou um salvo, mas ainda vivo no pecado. Não, mas é porque eu ainda estou neste mundo. Mas a salvação não é apenas no passado, a salvação é presente e futura também. Eu fui salvo, e eu estou sendo salvo no dia a dia. A graça, a misericórdia de Deus, a vida de Cristo, no nosso dia a dia, cada um de nós, nos mais diferentes lugares, vivendo as mais diferentes profissões e experiências, mas a graça de Deus é conosco. E a vida de Cristo é que vai nos guardar cada dia, cada instante do pecado. Morremos para o pecado e ganhamos a vida de Cristo, que se responsabiliza para nos guardar da prática do pecado. A resposta é essa aí. Como continuaremos ainda no pecado, nós que para o pecado já morremos? Não pode mais continuar no pecado, meus irmãos. Na ressurreição com Cristo, nós ganhamos a vida de santidade. Veja lá, em 2 Timóteo 2,11, fiel é esta palavra: se já morremos com Ele,
também com Ele viveremos. Estou vivendo hoje. Se Deus quiser, viverei amanhã. Estamos vivendo hoje. Se Deus quiser, estaremos vivendo amanhã. Mas de que maneira? Olha para o texto aí. De que maneira? Com Ele. Esta palavra é fiel, que se já morremos com Ele também viveremos. A cada dia. E ainda em Romanos 1, 4 e 6, 5, a palavra diz: e com que poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Porque se temos sido unidos na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Não é verdade que a Bíblia afirma que nós morremos com Cristo, fomos unidos com Ele? Ela diz: pois é verdade também que nós fomos unidos com Ele na ressurreição. Assim como as más companhias influenciam para o mal, irmãos, e é o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, isso é fato. Agora, assim como as más companhias corrompem os bons costumes, assim a companhia com Deus Santo produz santidade no viver, ou no nosso viver. Somos regenerados por meio do sacrifício de Jesus Cristo, para que sejamos portadores de uma natureza de santidade. Em 2 Pedro 2,4 lemos assim: deste modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Glória a Deus. Não merecíamos e não merecemos, mas Deus nos fez participantes das promessas divinas, para que por estas promessas Ele nos desse a natureza divina, para escaparmos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A Bíblia não está dizendo que no mundo não há corrupção, e nem está dizendo que no mundo não há concupiscência, e nem está dizendo que não há pecado. A Bíblia não está dizendo isto. Mas a Bíblia está dizendo que Deus nos deu uma natureza divina, para que com ela nós estejamos livres, para escaparmos da corrupção e das concupiscências. Natureza divina é vida de Cristo. Nascemos pecadores por natureza, e esse nascimento foi crucificado, foi desfeita essa vida do pecado, e agora por natureza somos filhos de Deus. Na versão corrigida, o apóstolo João diz assim: aquele que é nascido de novo não comete pecado, porque é nascido de Deus, e porque a divina semente permanece nele. Primeiro porque ele é nascido de Deus, tem a natureza do seu pai. E depois porque a semente que lhe gerou esse nascimento, é a palavra de Deus, continua nesta pessoa. Este é o propósito da escolha feita por Deus na nossa vida. Em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos chamou para alcançarmos a salvação e a santificação do Espírito e pela fé. Deus nunca exigiu santidade, mas em Cristo Ele proveu as condições para que a santidade seja uma realidade prática na vida de quem profere o nome do Senhor. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, lemos assim:
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Pedro está lembrando aquilo que o Senhor disse lá a Moisés, que ele dissesse aos filhos de Israel. É mais conveniente chegarmos diante de Deus e pedirmos a Ele que coloque a santidade dele em nós, pois Ele prometeu, do que ficarmos tentando produzir santidade à custa de esforços. É mais prático nos rendermos diante do Senhor e clamarmos misericórdia. É um absurdo pensar que se pode crer e até pregar que aquele que foi salvo pela graça ainda tenha que conviver com a prática do pecado. Isto é negar o poder de Cristo, a suficiência da obra da cruz e a plenitude da graça. Pois a palavra de Deus jamais se propôs a sustentar tal loucura, heresia. Pelo contrário, encontramos em todas as Escrituras um fundamento de Deus que nos dá pleno descanso e gozo de uma vida de santidade, crendo no Senhor. Em 2 Timóteo 2,19, nós lemos assim: todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Há uma tradução, uma versão que diz: aparte-se da iniquidade. Quem deve apartar-se da iniquidade? Quem? Todo aquele que profere o nome do Senhor. Porque há um fundamento. O fundamento de Deus permanece. E tem este selo. Qual é o selo, irmãos? Deus conhece os seus. E toda pessoa que diz ser do Senhor deve apartar-se da injustiça. É Deus que, com seu caráter santo e poderoso, nos garante a vida santa. Em 2 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você se encontra nesta realidade, nesta experiência de nação santa, geração eleita, sacerdócio real, um povo adquirido, comprado por alto preço. Você já pensou o quanto você custou para Deus? E eu também, pois nós custamos a vida do Filho de Deus. É pouco? É não? Pois somos adquiridos por Deus por meio do preço que Ele pagou. E você sabe que a Bíblia dá um valor para nós. A Bíblia diz que o nosso valor é menos do que nada. Depois a Bíblia diz que foi pago um preço, que foi o preço da vida do Filho de Deus. Ela diz: porque foste comprados por alto preço, ou por bom preço. Foi este o preço, para sermos dele. Quando compramos, queremos ter o direito de propriedade. Assim como quando casamos, nenhum irmão aqui, ao partir para o casamento, quer depois dividir sua esposa com qualquer outro homem. A não ser que isso seja diabólico. Não é disso que estamos falando. Estamos falando do comportamento decente, ético e santo. É normal que todo homem quer a sua mulher só para si. É normal que toda mulher, toda esposa quer o seu marido também só para si. Isto aqui é o caminho do certo, do correto, da decência, do normal. E do propósito de Deus também. Fugiu disso é do diabo. Querer a mulher do outro é do diabo. Querer o marido da outra é do diabo. Casamento significa um pertence ao outro e o outro pertence a um. É daqui para lá e de lá para cá. E via normal, por via normal, você não quer que outro entre nesse caminho.
que tal a gente fazer aqui uma comparação? O Senhor Jesus nos comprou para ter o direito de ser o dono. Gostaria ele que o diabo agora entrasse também nesse caminho? Viveria o Senhor disputando a nossa vida com o diabo? Onde num momento, numa hora, num lugar, nós estamos com ele, somos dele, saiu dali, mais acolá, já não é bem assim, já não somos dele. Sabe, irmãos, quando eu viajo, eu procuro ser fiel à minha esposa quando eu estou com ela, e quando eu viajo também, porque eu sou dela em qualquer situação, em qualquer lugar. A fidelidade não depende da presença, do lugar. Não porque estou na frente dela, na presença dela, mas porque sou dela. Há uma consciência disto. Nós somos do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer situação. Mesmo que passemos pelos os momentos mais difíceis, há momentos difíceis, mas o Deus de toda graça nos sustenta e cuida. E nestes momentos há propósitos de Deus também. Mas não há momento de pecado na vida de filho de Deus. Pois Cristo é a vida desta pessoa. E quando estamos enfrentando situações difíceis, o Senhor está conosco também nesta situação. Ele tem o seu caminho na tormenta. Ele é conosco pelos pastos verdejantes e águas tranquilas, mas Ele é conosco também pelo vale da sombra da morte. É o nosso pastor em qualquer situação. É a nossa vida, vamos dizer assim. É a nossa vida, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Cristo veio ser a nossa vida e nos comprou para ter o direito somente dele. Somos povo adquirido, Pedro está dizendo isso. Nação santa, um sacerdócio real, um povo diferente. Paulo diz que nós somos adquiridos para ser um povo exclusivamente seu. A obra da cruz tem como propósito destruir tudo aquilo que não era e nem agradava a Deus, para estabelecer a vida de Cristo. De maneira, meus irmãos, que a palavra de Deus está dizendo que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciarmos as suas grandezas. E anunciar as grandezas de Deus não é só pela pregação, pela vida. A vida de Cristo em nós é uma eloquente pregação. É um alto e bom som que anuncia o poder do Evangelho aos pecadores. A vida de Cristo em nós. Ele nos chamou para anunciarmos as suas grandezas. E você não pode anunciar as grandezas de Deus nem falando e nem vivendo no pecado. Porque quando você vive no pecado, a sua vida já lhe desqualifica perante todos. E quando você abre a boca e fala, a situação piora. Porque as pessoas passam a ter nojo de você. Conhecendo a sua vida, elas não acreditarão no que você está dizendo. Por isso que no processo de pregação do Evangelho, a fé se revela de um para o outro, de fé em fé. É preciso ter a experiência. Isto não é merecimento, nem retribuição a qualquer ato que possamos praticar, pensando estar agradando a Deus. Isto é graça, isto é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3, a parte A diz: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Deus quer, é o que a Bíblia está dizendo, Deus quer a nossa santificação. O Deus Santo enviou o seu Santo Filho, Jesus Cristo, para na cruz fazer a melhor de todas as trocas, levando em seu corpo as nossas transgressões, iniquidades e castigo, para nos dar sua vida. Ninguém faz uma troca desta. Veja lá, Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O nosso castigo foi colocado nele,
e a paz dele foi colocada em nós. As nossas feridas, iniquidades e todas as nossas imundícias foram colocadas em Cristo, para que na ressurreição Cristo colocasse sua vida em nós. Geralmente, quando se trata de troca, nós queremos trocar o pior pelo melhor. Todos nós temos isto. Queremos trocar o carro que já está velho por um mais velho ainda? Ah, não. Queremos trocar o carro velho por um carro mais novo. Queremos trocar o apartamento que já está velho, desvalorizado no mercado imobiliário, queremos trocar por um mais novo. O aparelho de TV que já não presta muito, a gente quer trocar por um novo. E assim tudo. Queremos trocar sempre o pior pelo melhor. Mas aqui o Senhor fez o contrário. Ele deu o melhor pelo pior. Ele deu a vida do Filho dele pela nossa vida velha, imunda, desobediente, rebelde, iníqua. Graças a Deus, né, irmãos? Tudo isso para poder se relacionar com pessoas santas. Uma vida regenerada é uma vida santa. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14 afirma isto: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você concorda com isto? Amém. E se não concorda, Deus tem misericórdia. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que o Deus de toda graça nos dê graça suficiente para levarmos por toda parte o morrer de Jesus e a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos mortais, para que Deus seja glorificado e possamos comparecer perante Ele como igreja santa e gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe e que a vida do Santo Filho de Deus seja cada dia mais abundante em cada um de nós, para a glória do Pai. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.